Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer mais uma receitinha fácil aqui para vocês, é uma receita de pão de ló. Mas antes de descrever a receita, vou pedir para vocês que, por gentileza, eu sei que é chato, tá? Mas eu tenho que pedir, se inscrevam, deixem um like, compartilhem aí nas suas redes sociais, né, para as pessoas que vocês acham que vão interessar sobre esse assunto de receita. Não deixem de fazer isso, gente, porque isso vai me ajudar muito, tá? Parece uma coisa boba, mas não é não. Para mim que está começando, até mesmo para os canais grandes, realmente é muito importante vocês estarem compartilhando, dando like, para que o trabalho da gente ele seja divulgado, né, com mais ênfase aí, tá bom? Eu sei que é chato falar isso em todos os vídeos, mas eu preciso mesmo pedir para vocês, tá? Então vamos lá, vamos descrever a receita aqui. Pão de ló. O pão de ló que eu vou fazer, gente, é o pão de ló tradicional. A verdadeira, podemos dizer assim, a verdadeira receita italiana. Que é o pão de ló que não vai fermento, ele não vai leite, nenhum outro tipo de ingrediente, fora os ingredientes tradicionais que são açúcar refinado de preferência. Posso fazer com cristal, Sandro? Pode. Mas eu aconselho que vocês trabalhem com açúcar refinado quando for fazer pão de ló. Na realidade, toda vez que nós entrarmos no mundo da confeitaria fina, eu aconselho vocês a trabalharem com açúcar refinado, açúcar impalpável. A qualidade do trabalho ela fica melhor, tá bom? É claro, é sabido que açúcar refinado, açúcar impalpável, eles passam por um processo químico muito grande, claro. Mas, infelizmente, por questão de trabalho, por assim dizer, a gente tem que dar preferência para estes açúcares, tá bom? No caso aqui a gente vai trabalhar também com os ovos. Eu vou estar utilizando apenas 6 ovos, tá? Para essa quantidade de receita. Farinha de trigo, apenas 150 gramas de farinha de trigo. Não sei se está dando para vocês perceberem aí, tá? 150 gramas, tá? Copo medidor, gente, diferentemente de uma balança que é precisa, né? Nunca que a gente consegue fazer uma medida 100% precisa. A gente vai sempre fazer baseado, mas isso não vai afetar o resultado final da receita não, tá? Utilizar papel manteiga, tá bom? Papel manteiga. Por que o papel manteiga? Para forrar o nosso fundo do nosso tabuleiro aqui, tá bom? Eu utilizo aqui, gente, uma forma removível, tá? Para quem for utilizar aro, por exemplo, eu aconselho passar um pouquinho de margarina, bem de leve mesmo, nas laterais, tá bom? Mas é bem de leve, tá? Muito leve mesmo. Mas no meu caso aqui, como eu uso a de forma removível, português tá complicado, aí eu utilizo só um papel manteiga no fundo aqui da nossa forma, tá? Vamos utilizar a batedeira para a gente bater e vamos utilizar aqui uma bacia e uma peneirinha, tá? Porque é obrigatório a gente peneirar nossa farinha de trigo, tá? O grande segredo é esse, peneirar a farinha de trigo. Então como que a gente vai proceder? Primeira coisa, só um detalhe, viu gente? Na hora de quebrar os ovos, observe bem se não ficou nenhuma casquinha, porque não é legal, né? Na hora que a pessoa for comer o bolo, ir lá e mastigar uma casquinha de ovo, não. Isso não é legal. A receita pede 6 ovos. Eu vou só quebrar mais um ovo aqui, só para mostrar para vocês, porque às vezes tem pessoas, poxa, Sandro, vai ensinar a quebrar ovo? Não, mas só para vocês terem uma ideia. Ó, a técnica é o seguinte, gente, ó, com uma mão mesmo, ó, bateu, ó, pegou, tirou, beleza? Olha lá, não cai casca, não cai nada. Só para vocês terem uma noção de como que eu faço aqui o procedimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar na batedeira os ovos. Aí esse ovo a mais que você colocou vai interferir na receita? Sim, vai dar mais volume, tá? Um açúcar. Nosso açúcar. Esse barulho aí foi porque uma receita minha ali já tá no ponto, tá, gente? Esse é o barulho do forno. Então, os ovos, o açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou bater durante mais ou menos uns 8 minutos. Vou começar batendo na velocidade baixa e vou aumentando progressivamente até chegarmos ao máximo da velocidade que a batedeira permite. Precisa de batedeira planetária? Não, não precisa. Vocês podem perceber que eu estou utilizando uma batedeira comum para estar realizando a receita. Claro, a planetária é melhor, mas
não impede da gente fazer a nossa massa de pão de ló nessas batedeiras comuns não, tá bom? Então, recapitulando, coloquei aqui os ovos, o açúcar, vou bater em velocidade, começar com a velocidade mínima e vou aumentando aos poucos, progressivamente, até a velocidade final dela, tá bom? Depois que já tiver batido o nosso açúcar e os nossos ovos, que ele tiver crescido, ele provavelmente deve duplicar ou triplicar de tamanho, a gente vai colocar nossa farinha de trigo peneirada, tá bom? Mas eu vou dar um corte no vídeo aqui porque o barulho da batedeira é muito, e aí eu já volto com a nossa massa já pronta aqui. Bom pessoal, depois da nossa massa batida, ó, só os ovos e o açúcar, ela fica nessa textura, tá vendo? Ó, bem cremosa, tá vendo? Ó. Aí agora qual que é o procedimento que a gente vai fazer? Esse é, por assim dizer, o grande segredo do pão de ló. A gente vai peneirar nossa farinha de trigo antes de colocá-la lá. Tá? Vamos peneirar. Como é pouca quantidade, eu posso até virar ela toda aqui. Pronto. Peneiramos nossa farinha de trigo. Tá vendo? Ainda fica até uns pedacinhos ali. Então agora sim, ela tá toda peneirada. Agora vem o grande segredo, tá? O que eu vou fazer? Vou despejar tudo aqui de uma vez? Não. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, dessa forma. Coloca um pouco. Ó. Mistura. Ó. Lentamente. Esse é o grande segredo. Não adianta correria para fazer pão de ló não, tá, gente? Pão de ló é isso aqui mesmo. Coloca, mistura. Lentamente, ó. Agora vem aqui. Ó, vou colocar, mas é só um pouquinho, tá? Não vou despejar tudo não, ó. Ó, controlado. Colocou, mesma coisa, ó. Mesmo procedimento, ó. É devagar, tá, gente? Ó, devagar. Aqui agora não usa-se mais batedeira, tá? O processo é manual, tá? Batedeira é só os ovos e o açúcar. Você viu? Vocês puderam perceber que mesmo sendo uma pequena quantidade, né, 150 gramas só de farinha de açúcar e apenas 6 ovos, vocês podem perceber que cresce bastante, né? Deu quase o bojinho da batedeira todo, que vocês podem perceber não é tão pequeno assim, né? Ó, misturei novamente, ó, farinha de trigo. Estão percebendo que ela não afunda? Ou seja, a minha massa ela não tá afundando justamente por isso, porque eu estou indo lentamente. Se eu ir com pressa aqui, aí acabou. Aí vai afundar tudo, não vai misturar direito. Então tem que fazer com calma, tá? Vai verificando para ver se não tem farinha de trigo que ficou sem misturar, né? Para não dar aqueles carocinhos, tá vendo? Aí vocês dão uma olhada na massa. É com calma. Entrou no ramo da confeitaria fina, gente. Não é difícil. Aí já passa a ser questão de ter paciência, calma na hora da execução da receita. Porque difícil não é, tá? Ó, aí verifica, tá beleza? Vamos continuar aqui. Ó, mais um pouco de farinha de trigo. E vamos lá, o vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu prefiro que ele fique um pouco grande e vocês possam compreender o processo do passo a passo, do que às vezes também fazer um vídeo muito pequeno, muito resumido, e vocês não conseguirem pegar aí o passo a passo. Apesar de ser uma receita muito fácil de fazer, mas por incrível que pareça, muitas pessoas erram, tá? Mas erram justamente por quê? Pela pressa, por querer colocar os ingredientes tudo muito rápido, não peneira a farinha de trigo, né?
Então isso aí interfere no pão de ló, tá? Independentemente do pão de ló que seja feito com fermento, com leite, tem que ter delicadeza para poder fazer a execução dele, tem que ter calma para a receita sair como o esperado. Essa receita de pão de ló, essa receita original, por assim dizer, sem nenhum acréscimo, ela só é aconselhável, gente, fazer torta, tá? Com bolos pesados, bolos com pasta americana, não aconselho, porque vocês vão perceber depois de assado, ela fica muito macia, extremamente macia. Então, se vocês colocarem excesso de recheio na massa, ele vai ceder, o bolo vai ceder, vai tombar para um lado ou para o outro. Então não aconselho vocês utilizarem para fazer com pasta americana, para fazer bolos grandes, né? Bolos aí acima dos 3 quilos, eu não aconselho muito não, porque senão vocês vão ter uma certa dificuldade em estar recheando o bolo. E no caso da pasta americana, provavelmente o bolo também não vai suportar o peso, aí ele vai ceder, tá? Para esses tipos de bolo, eu aconselho vocês a utilizarem outros tipos de receitas de pão de ló, mais específicas, tá? Para suportar peso, para questão aí de trabalhar com pasta americana, eu já não aconselho muito usar isso aqui não. Isso aqui é ideal para tortas, tá? Tortas em aros, tá? Então agora aqui eu vou só finalizar, porque como eu estou segurando o celular, e para mim segurar o celular e despejar aqui na forma, fica um pouco difícil. Mas eu já volto já com ele aqui dentro da forma. Bom, gente, como vocês podem perceber, aqui eu já despejei ela na forma. Ó, tem que respeitar esse limite aqui, tá, gente? Não sei se está dando para pegar direitinho aqui, ó, esse espaçamento, ó. Porque mesmo ela não tendo fermento, ó, tá vendo que tem um espaçamento aqui? Mesmo não tendo fermento, ela cresce, tá? Ela no forno, tá? Devido à quantidade de ovos, devido ao tempo de batimento, então ela vai crescer lá no forno. Então é importante que vocês lembrem disso. Se estiver trabalhando com aro, que no meu caso aqui eu estou trabalhando com uma forma removível, se caso vocês estiverem trabalhando com aro, ou no caso, se vocês estiverem trabalhando com um tabuleiro retangular, né, aquele tabuleiro convencional, aí eu aconselho vocês a passarem margarina, tá? Para que não haja o risco dele grudar. Eu prefiro particularmente trabalhar com papel manteiga, tá? Se vocês estiverem, mesmo se vocês estiverem utilizando aí um tabuleiro retangular, forra ele todo com papel manteiga. Para reforçar, vocês pegam um pouquinho de margarina, passa por baixo, tá? Isso tudo para quê? Para evitar dele grudar. Só que no meu caso aqui, nessa forma que ela tem a facilidade de ser removível, e quando eu abro aqui, ela dá uma dilatação grande, então acaba que facilita a retirada da torta aqui do pão de ló, tá bom? Com questão de assamento, no caso vai variar muito de forno para forno, mas geralmente o tempo médio aqui vai variar entre 25, 30, pode chegar até 40 minutos, 180 graus, tá bom? Tranquilo, forno brando, nada de forno quente, tá? É uma massa bem sensível. Bom, acho que é isso, acho que não estou esquecendo nada não. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dificuldade que vocês tenham na execução da receita, podem deixar nos comentários a pergunta que eu vou tentar ser o mais breve possível no esclarecimento das dúvidas de vocês. Mais uma vez, só lembrando, não deixe de deixar o like, se inscrever. Qualquer crítica, gente, que vocês tiverem, crítica construtiva, pode também deixar aí nos comentários. Sandro, faz assim que vai ser melhor, desenvolve dessa forma que vai ser melhor, porque assim eu não estou entendendo, tal. Vocês podem deixar, tá? Vocês vão estar contribuindo muito com o meu canal e com o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Espero que dê certo aí, que vocês façam, que dê certo na primeira vez. Mas pode acontecer, principalmente no caso do pão de ló, por mais que ele seja simples,
Pode acontecer de mesmo vocês tendo o acompanhamento passo a passo de dar errado, mas é normal, gente. Isso acontece na confeitaria, isso acontece nas coisas que a gente não tem muita prática, é normal de acontecer. Outro detalhe também, caso vocês queiram diminuir um pouco aquele cheiro de ovo que fica, que é clássico dos pães de ló, vocês podem estar utilizando uma essência de qualquer sabor, essência de baunilha, de coco, enfim, qualquer essência. Coloca aí uma colherzinha de chá, um pouquinho mesmo, metade, né, umas 2, 3 gotinhas. Isso já anula um pouco o cheiro dos ovos, tá bom? É só uma dica, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, depois de assado o nosso pão de ló, olha como é que ele fica. Como eu disse, olha, muito fofinho, tá vendo? Então ele realmente é recomendável somente para tortas, tá, gente? Ou, por exemplo, aqui, ó, já é ideal para torta, né? A gente poderia estar cortando aí ao meio, né, para fazer o recheio e depois o acabamento com chantilly e tal, né? Aí pra vocês verem. Opa, desculpa aí o dedo. Olha aí pra vocês verem como que ele fica. Tá vendo? Ó. Verdadeiro pão de ló, vamos dizer assim, né? Porque esse não vai fermento, é só ovos, açúcar mesmo, né? E batimento aí. Ó, farinha de trigo. É impressionante, olha, a maciez, olha gente, olha pra vocês verem como é que é incrível. Eu fico fascinado com essa massa. Pra mim é uma obra-prima assim da confeitaria, tá? É sensacional. Olha, muito macio mesmo. Só até no pegar, vocês percebem que tem que ter uma certa delicadeza, ó, porque ele é muito macio. Por isso que eu falei que ele não é recomendável para bolos grandes, não é recomendável trabalhar com pasta americana, e sim para tortas, tá bom? Tortas geladas, tortas desse tipo, né, de confeitaria fina mesmo, tá? Posteriormente eu posso estar vindo a trazer para vocês outras receitas de pão de ló, tá? Mas eu particularmente gosto muito dessa receita, o sabor dela também é muito bom, tá? E para fazer torta é excelente, porque geralmente torta você não pode rechear muito, né? Porque até por questão de preço também. Então assim, é uma massa excepcional, tá? É uma massa excepcional. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Né, se vocês tiverem qualquer dificuldade na execução da receita, tá, gente? Podem me perguntar. O tempo médio de assamento aí, olha, no meu forno, como é um forno elétrico, gente, foi de exatos 30 minutos. Mais do que isso, ele vai começar a queimar o fundo, tá? E o fundo dele tem que ficar clarinho, tá bom? Pão de ló tem que ficar clarinho, né, gente? Então, o tempo médio no meu forno, um forno elétrico, 30 minutos. Mas isso vai depender muito do forno de cada um. Tem fornos mais potentes, né? Enfim, então vai depender. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que têm acompanhado os vídeos do canal. Obrigado pelo incentivo. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Espero de coração que vocês façam as receitas, que deem certo, tá? Deixa aí seus feedbacks aí, tá bom? Caso vocês tenham feito algumas receitas dessas que eu já publiquei aí, se deu certo, como é que ficou, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe.